Fala, meu povo! Que saudade de vocês! Quanto tempo não apareço falando por aqui, né? Só o Gustavo que está aparecendo nessa quarta temporada. E abrimos uma janela aqui para falar sobre como vamos votar em 2022. E esse é um assunto que a gente precisa falar, precisa trocar experiências. Não só da gente, mas também ouvindo vocês depois nos comentários. Ótimo. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Expandindo Mundos. Para você que de repente é novo, às vezes nem conhece o Nene direito, né? Eu sou o Luciano. E eu sou o Gustavo. E a gente tá aqui com o canal Expandindo Mundos faz um tempinho já, alguns anos, partilhando sobre vida simples, vida significativa, vida viajando, meio nômade, aprendendo muito com o caminho e também fazendo várias experiências no sítio, com permacultura, com a agroecologia. Aí, por que falar de política, né? Só porque é ano de eleição? Mas, na nossa opinião, a gente fala sempre de política porque muitas das ações que a gente tem experimentado aqui envolve toda uma organização, uma escolha coletiva em busca de um bem-estar, uma harmonia como um todo para as pessoas, para a natureza. Só que há uma diferença dessa política que a gente normalmente fala aqui no canal, que às vezes está num espaço mais individual, que a gente faz em casa, que a gente faz às vezes mais com a nossa família, e agora falando de uma política que a gente se envolve com o país todo, né? Com o que todas as pessoas desse espaço que a gente chama de Brasil estão escolhendo para viverem juntas e buscar um caminho que seja melhor para todo mundo. Porque é uma balança coletivo e individual. A gente entende que primeiro a coisa nasce do indivíduo, do individual. A gente se entendendo, buscando coisas que fazem sentido, até que a gente está preparado para coletivizar a coisa e fazer isso acontecer, não só para a gente como indivíduo, mas para mais pessoas. E o canal, para nós, já é uma comunidade que a gente já tem uma discussão, já tem um coletivo acontecendo, né? Em que cada um traz das suas experiências também individuais e vamos construindo essa experiência coletiva. Só que agora até é um pouquinho maior, falando de eleições, porque envolve muito mais, né, do que a comunidade Expandindo Mundos, envolve, como a gente estava falando, o país inteiro. Não podemos cair na ilusão de pensar que falar de política é só antes da eleição. Não, isso não existe, isso é uma abstração, né? A gente tem que falar de política todos os dias, até se você olhar com atenção para o canal e para os vídeos, a gente sempre está falando de uma coisa ou outra. E com o decorrer do vídeo, de repente, para quem ainda não percebeu isso com clareza, vai notar que a gente sempre está falando disso. E política não é só aquela coisa engravatada de um homem em frente ao palanque, né? E reforçar isso que tá no dia a dia, nas escolhas que a gente toma no dia a dia. Cada escolha incentiva alguma coisa e incentiva, de certa forma, uma política de convivência com as outras pessoas. E não é por acaso que nós, população brasileira, a gente perdeu a confiança na política, né? O desinteresse, brota o desinteresse com relação a essa política em muita gente. E isso não é por acaso. Daí vem a necessidade da gente se organizar, da gente conversar e da gente entender que quem está lá nas eleições, eles precisam nos representar, porque eles estão lá para isso. Eles são uma mera representação do povo, mas se o povo não se organiza, não conversa, não constrói, não vê o que é, o que tem valor, o que é que não tem, o que é que vale a pena coletivamente, o que é que não vale, não tem sentido nenhum, né? Por isso da necessidade da gente retomar esse poder popular, porque é pra gente que eles estão lá. E se a gente não tá nem aí com nada, não tem como sair do lugar. E se a gente não participa bem, a gente às vezes vai ter uma representação que parece que representa, mas na verdade não representa bem, às vezes, as escolhas do povo, né, da maioria. Então a gente tem que escolher bem para que seja aquela pessoa que faça realmente valer aquilo que a gente precisa para trazer harmonia para todo mundo. E essa é a primeira eleição que a gente entende o nosso voto como uma ferramenta que pode incentivar alguma coisa. Incentivar positivamente algo que a gente acredita. Então a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas se a gente acredita na agricultura familiar, a gente precisa usar do nosso voto como ferramenta para incentivar isso que a gente vê como caminho.
E cada um vai ter, né, o seu jeito de enxergar os valores e daí a necessidade de escolher pessoas que representem essa nossa vontade. E o objetivo desse vídeo é a gente compartilhar alguns pilares que nós entendemos como fundamentais para que a gente faça a escolha nessas eleições. Ou seja, aqui a gente vai partilhar o como a gente vai votar, no sentido de que esses pilares vão funcionar mais ou menos como filtros para a gente. A gente quer pessoas lá que nos representem nessas pautas que a gente vai estar trazendo. São só essas? Não, tem mais. Só que não daria para a gente estar falando de todas, então elencamos algumas aqui que já serão algumas portas interessantes que de repente pode ajudar você que está precisando de alguma ideia, enfim. E também gostaríamos de saber se você já pensou nisso, se você tem alguns pilares aí que para você são fundamentais na hora de escolher o representante. Comenta aqui embaixo, a gente quer fazer essa troca mesmo, sempre lemos os comentários e é para isso que a gente está aqui, né? Para justamente construir alguma coisa mais interessante. Porque às vezes parece muito pontual diante de uma coisa tão grande, né? Mas esses seriam só, acho que são os principais exemplos, né? Porque na verdade é mais longa essa lista às vezes, né? E a primeira coisa que a gente pensou em estar colocando no nosso filtro é a questão da mobilidade. Principalmente nas grandes cidades, essa é uma questão bem complexa. O ir e vir das pessoas. Hoje em dia a gente vê essa ideia de carro, todo mundo tem que ter 1, 2, 3 carros, automóveis ou moto. E isso vira quase uma ditadura do automóvel, né? Sim. Que até a gente percebe aqui, a Ana, por exemplo, está se deslocando toda semana para o trabalho. A gente até foi um dia na prefeitura, conversou com o secretário de mobilidade urbana, né? E expliquei um pouquinho da situação e ele simplesmente falou que a gente não deveria estar ali. Como se quem tem que estar ali é só o carro, o caminhão, a moto e a gente não teria espaço para estar se locomovendo. Sendo que pela distância que a gente está da cidade é inviável ir para a cidade de carro. Por exemplo, para a Ana ir de carro ou de... Então a gente precisa... O salário dela não pagaria o transporte, não compensa. Não compensa, porque se tirar a parcela que você gastaria de combustível, inviabiliza o trabalho dela na cidade se ela não for de bicicleta. Então, é uma representação que a gente tem no município que às vezes não entende a necessidade que as pessoas precisam de ir e vir, todo mundo, independente do seu jeito de se locomover, né, precisa de espaço. Então, esse é um ponto que a gente acha muito importante. E não é só a gente fala de se locomover no município, né? Mas a gente que viaja de bicicleta já passou várias situações e vê assim, a falta desse entendimento que a bicicleta também precisa do seu espaço. E acho que uma harmonia, né? Que incentive mecanismos que harmonizem menos violência no trânsito, Sim. mais respeito, que tenha isso em pauta, alguém que represente tenha isso como pauta na sua representação, né? E a segunda coisa que a gente pensou é preservação da natureza, o que é extremamente óbvio, né? Desde sempre, para nós foi algo muito importante, né? Já faz muito tempo que já caiu essa ficha, não tem como dissociar a gente da natureza, não dá pra gente fazer o que quiser aqui no planeta, derrubar tudo. Talvez bom se fosse, né? Se fizesse do jeito que a gente quer, mas não dá. Impossível. A natureza... a gente tem que participar de como a natureza funciona e assim garante uma vida pra gente saudável e longe, em sentido de futuro, né? E para mim é inconcebível pensar em um representante lá dentro do Congresso, não sei o que lá, que não pense nas questões de natureza. Hoje em dia não tem, essa é a principal, para mim é a principal questão. Se a gente não olhar para isso agora, a coisa só está ficando mais complexa. É urgente. Para nós essa é a pauta, assim. E essa questão da natureza vai envolver muita coisa, né? Tanto na parte da reciclagem, do lixo, né? De geração. Alguém que venha com propostas, com ideias da gente não gerar tanto material plástico, gerar tanto consumo e lixaiada à toa, de desperdício, de tanta porcaria, né? Entra até nessa parte também de como a gente faz a agricultura, tem tudo a ver
Ele até acaba envolvendo das outras coisas que a gente elencou, né? Porque é tão amplo. Exatamente. E é preservação, conservação de rios, matas ciliares, porque sem rio preservado, sem essa proteção que as árvores fazem nas beiradas do rio, não vai ter rio. Se não tem rio, não tem água. Se não tem água, já era, né? É urgente e o descaso também é imenso. Essa questão ela é tão urgente e o descaso é tão imenso que precisa ser feito algo agora. Eu não sei se tem um ponto ali que às vezes todo mundo fala em todo Sim. representante fala. Todo não, mas... Mas vamos dizer assim que parece que todo mundo sempre tem lá um lado uma falinha ali ou outra. Mas a gente fala de uma real consciência sobre essa importância, né, que tem, por exemplo, a floresta no planeta e como ela exerce todo esse papel de... Então, tem uma falsa sustentabilidade também que a gente tem que tomar cuidado. Discursiva, que é trazida ali, né, porque também a política está sujeita a vários interesses, né, e que induzem essa falsa interpretação de sustentabilidade. E só para trazer um exemplo mais material do que a gente está falando aqui, é o exemplo da reciclagem. A gente vê que vem crescendo a reciclagem, mas assim, é irrisória. Basicamente 3% de todo o resíduo reciclável que é gerado no Brasil é de fato reciclado. 3%. Ou seja, nada. É o que? É uma falácia. Mas assim, as lixeiras coloridas a gente vê pelos lugares como se a separação fosse feita de forma exemplar e todo aquele resíduo separado fosse destinado exatamente para a triagem, depois feita a reciclagem, belezinha, e volta na forma de novo material. Isso é basicamente mentira, porque 3% só realmente é reciclado. Então é esse tipo de coisa que a gente precisa, é olhar com profundidade e ver o que realmente está sendo dito. E às vezes até esse incentivo da reciclagem, a gente tem que questionar até a reciclagem em si, Sim. Porque às vezes a reciclagem não é o que resolve o problema, né? Por exemplo, um item plástico, às vezes você pode reciclar ele uma vez. Reciclou na segunda, na terceira, ele já perdeu tanta qualidade que ele vai parar na natureza. Ele vira rejeito mesmo. Então a gente tem que ver que às vezes essa ideia de sustentabilidade a partir da reciclagem, ela não é tão sustentável, não é sustentável, porque a gente tem que falar em como não produzir esse tipo de material que vai parar na natureza depois de 2, 3 recicladas, né? E outro ponto assim que veio na nossa cabeça que é profundamente importante, está em discussão, é a questão da desigualdade. Porque depois que a gente começou a viajar de bicicleta, a gente pôde ver assim quão discrepante as condições, a diferença entre as condições que as pessoas vivem. E tem muitas pessoas que às vezes vivem em condições extremamente precárias, frente de um país, um lugar que a gente tem condições para que todo mundo viva bem, de forma saudável, né? Sim. E tenha um mínimo de dignidade. E é muito importante a gente furar nossa bolha e visitar outras bolhas, porque a gente só cercadinho na nossa ignora a existência de outras realidades porque não vê e acha que não existe mesmo. Tem até representantes que falam que não tem gente passando fome no Brasil. Que Brasil é esse, né? O Brasil que a gente vive tem sim gente passando fome. Acontece que às vezes não participa, não faz parte do nosso cotidiano. A gente não vê, mas não é porque a gente não vê que não existe. Até um exemplo, durante essa minha viagem lá pelo Ceará, visitei algumas comunidades que a situação era bem triste, assim, de falta de alimento. E pensa, se a pessoa não tem alimento na mesa, lá, por exemplo, eles no almoço cozinhavam feijão e à noite eles tomavam o caldo do feijão. Imagina a situação, a segurança alimentar. E se a pessoa não tem nem a segurança de que vai ter um alimento com qualidade na mesa, quem dirá condições de pensar na ecologia, no bem-estar social? Não, ela ainda está lutando para ter o que comer. E essa desigualdade é inaceitável. A gente precisa de uma vida digna, de renda, de alimento de qualidade, tudo isso é necessário, está em pauta. Me dá a sensação às vezes que a gente é raso, né? Mas é duro, né? É duro, eu também sinto assim, é dureza. Mas pra gente é um grande exercício, né? Tá sendo assim, tipo, nossa. E o tempo também não é tão longo para falar de tudo isso aqui com profundidade. Eu nunca fiz isso. Que cada um daria 30 minutos se fosse sentar e falar, né? Um exemplo já dá 20 minutos. Um outro ponto que a gente trouxe, e para nós é
fundamental também, já demos uma pincelada anteriormente aqui, né? Mas é alimento de qualidade. Essa soberania alimentar, a gente ter o direito e a possibilidade de escolher uma comida decente e não comer aquela porcaria do mercado ultraprocessada, porque é a única coisa que eu posso e que cabe na renda. Que às vezes dá para comprar, né? Pra gente isso vem fazendo muito sentido, especialmente nesse momento que a gente tá vivendo aqui no sítio e vendo a realidade de produzir a comida, de poder comer uma coisa de maior qualidade, de saber de onde vem, né? E percebendo também quanto essa produção de alimento saudável está desincentivada, desestimulada, quanto precisa pessoas no campo para fazer isso tudo funcionar. Parece que muitas pequenas propriedades hoje estão sendo meio que... pequenos agricultores familiares estão sendo expulsos do campo porque a condição de negócio que se estabeleceu de produção de alimentos faz com que eles sejam excluídos disso, né? Sejam expulsos do campo e está ficando uma agricultura altamente industrializada que entrega um alimento de baixíssima qualidade para quem... no mercado, né? E muita gente que às vezes mora na cidade não tem o acesso ou mora próximo a um lugar que produz alimento de qualidade, fica sujeito a comprar qualquer coisa mesmo no supermercado para encher a barriga, né? Que na verdade não é nem se alimentar, né? Às vezes é só entupir o vazio do estômago mesmo. Então algo muito importante é ter o fortalecimento dos programas, das ações de incentivo à agricultura familiar que de fato geram uma agricultura sustentável, que geram um alimento saudável nesse processo todo. E não como a gente talvez tenha tido agora, né, tem incentivado cada vez mais o desenvolvimento de uma agricultura industrial, que depende cada vez mais de máquina, de produto químico, que no fim degrada o nosso solo, polui a água, produz alimentos de baixa qualidade, sendo que esse uso dessas máquinas não geram a sustentabilidade como a gente ter mais pessoas, mais propriedades, pequenos agricultores familiares atuando no campo, lidando com cada particularidade de cada lugar. A gente possibilita muito mais diversidade, respeitar mais os processos da natureza e, consequentemente, respeitando tudo isso, dali já por si só começa a sair um alimento mais saudável, mais nutritivo. E esse último ponto que a gente pensou tem muito a ver com esse outro, com o anterior, que é alimento de qualidade, que o Luciano estava falando, que é a reforma agrária, redistribuição justa de terras. Mas temos que ter bastante calma nesse assunto, que já tem tanta informação sobre isso, é uma poluição violenta, que parece que isso aqui é coisa de maluco, assim. Não é. Vamos escutar com calma, né? Pensar sobre isso, pesquisar um pouco mais sobre o assunto, e além das informações batidas que a gente acaba recebendo e que muitas vezes são distorcidas. A gente vê que uma vida saudável e harmonia, ela precisa, no mínimo, ter um pé na terra, de ter um... Então, a gente precisa que as pessoas tenham formas ou possibilidades de ter acesso à terra. E hoje a gente tem uma monopolização, né? A indústria da agricultura ali está... Imobiliária também. Imobiliária, exatamente. Tem se apropriado das terras e muitas pessoas têm ficado à margem, né, de cidades porque não tem, às vezes, nem um lotezinho para construir sua casa. E nem se quisesse, não teria possibilidade. Exatamente, tem nem muita se gente quisesse. Que a gente conhece que está assim, numa luta para conseguir dinheiro para comprar um pequeno lote e não consegue, não dá. Com o salário que tem, não dá. Não dá. E o preço das terras, pelo menos nas regiões aqui onde a gente vive, lá de São Paulo, onde minha família vive, é fora de sério. Teria que trabalhar 2 vidas, de repente. 2 vidas. Para conseguir. E tem gente que até consegue, mas você vê que é mediante um esforço da vida inteira para conseguir chegar num pedaço de terra. E aí quando parece que você está ali para realmente viver esse processo você já está no fim da vida, né? Porque você já teve que dar toda a tua energia para só conseguir estar nesse pedaço. Comprar terra, né? Então, quando a gente fala dessa redistribuição de terras, é fortalecer mecanismos que tornem esse processo mais justo e possível para que as pessoas trabalhadoras, classe trabalhadora, possa
adquirir, ter esse pedaço, conseguir trabalhar, conseguir... Porque é saúde também, né? Ter terra para pisar, para plantar, é saúde, é vida saudável. E a gente é terra, a gente é bicho. E não adianta, a gente fala de sustentabilidade de novo, né? Reforçando. A tendência hoje está tirando o homem do campo e substituindo por máquinas. A máquina, ela tem que padronizar tudo. Você tem que passar por cima, deixar tudo... A gente não consegue respeitar a diversidade, a dinâmica natural quando a gente mecaniza tudo, que é o que a gente normalmente tem feito na agricultura de grandes áreas, porque tem muita máquina e pouca gente. A gente tem que inverter a situação. Muita gente e menos máquina para que a gente consiga ter uma agricultura mais sustentável, e mais gente no campo faz com que a gente aumente essa disponibilidade de alimento de verdade e não... Produção local. Não comer alimento que às vezes vem lá do outro lado do país, sob um caminhão, balançando, tem que ser colhido verde para entregar lá um negócio já depois maduro, fora do ponto. Então tudo isso tem a ver com uma boa alimentação, com condições de vida melhor, com uma natureza, uma relação com a natureza melhor. Então isso é um ponto que faz muito sentido para a gente quando a gente põe nesse filtro e pensa em quem a gente vai querer votar nessa eleição. E um dado bem legal que vimos, e é bem interessante de partilhar, para trazer alguma materialidade sobre o assunto aqui, 10% das grandes áreas agrícolas, propriedades agrícolas... 10%. 10% das tem grandes. 100% das propriedades no Brasil. Só 10%... tem em mãos 73% da área agrícola. 10% tem 73% da área que dá para desenvolver a agricultura. E, por outro lado, 90% das pequenas propriedades, elas têm acesso a apenas 27% dessas áreas produtivas. Isso escancara essa realidade de que é possível e a gente precisa trazer mais gente para o campo. Para que 90% das pequenas propriedades, elas tenham acesso a mais áreas e mais produção de alimento, mais distribuição. Significa muito mais gente, né, atuando no campo. E muito menos gente, às vezes marginal, nas cidades, numa situação que a cidade empobrece a vivência humana, né? A gente precisa de gente em contato com a terra, com a natureza. Quanto mais possível, eu enxergo um mundo mais saudável, né? É um assunto complexo. Eu não sei se eu vou gostar do que eu falei, mas é um esforço. Eu vejo que eu sinto que eu fui um pouco fora da zona de conforto falando disso, né? Porque a gente tem aprendido muito. A noção que eu tinha há 4 anos atrás, a importância da gente estar participando da política. 4 anos atrás a gente estava assim que, nossa, parecia assim uma coisa que eu não queria nem ouvir, que tanta informação, né? Então a gente está nesse processo de participar mais e entender os caminhos com que a gente se fortalece de fato, né? Coletivamente, e não essa política que a gente atua, às vezes catando informação que cai pela televisão e só vai lá no dia da votação, vota e depois às vezes esquece. A gente esquece de praticar, a gente esquece de participar, esquece de atuar junto com a comunidade, de discutir, né? Cotidiano. Então... E para fechar, tem uma ideia bem interessante que a gente estava conversando antes de gravar o vídeo, que era a gente antes, 4 anos atrás, não tinha percepção da necessidade da gente enxergar o horizonte. Ou seja, que tipo de sociedade queremos construir daqui a 30 anos? O que a gente pensa de legal? O que tem que ter lá? E hoje, nesse ano principalmente, a gente vem construindo essa ideia de que a gente quer chegar lá, a gente quer uma agricultura familiar assim, potente, por exemplo. E entendendo aonde eu quero chegar, isso facilita muito a escolha do que eu posso e consigo hoje, do que eu consigo fazer individualmente, mas também das escolhas políticas que eu vou fazer para que essa construção possa acontecer. Não é de uma hora para outra. E não sendo de uma hora para outra, isso exige da gente um comprometimento contínuo. Porque não é só apertar lá e achar que, opa, votei esse ano em alguém que defende a agricultura familiar. Pimba, agora já era. Não.
Se for só isso, nem adianta. Tem que ser um processo contínuo de construção. Nossa, ele acho que está vindo procurar as bananas, né? Que estão aqui. Sim. Nesse momento a natureza está se manifestando aqui. Um passarinho, coisa mais linda. Pretinho, amarelinho. Mas muito bonito. E levando em consideração esse filtro, tudo isso que a gente disse, acho que para algumas pessoas já é bem claro, mas que o governo que está em operação agora não representa... Assim, para nós gera uma profunda insatisfação porque está longe, muito longe dessas pautas, dessas necessidades que a gente vem discutindo. Não há ações concretas que fazem, que incentivam esses pilares quais a gente falou. E nesse momento a gente vê a importância de não enxergar essa política como um jogo, né? Para mim não é um jogo, não é time, não é... Sabe? É entender o que, para nós, entender o que tem significado e sentido para mim, valor para mim, e eu ir atrás de quem fale sobre isso. Não é só, às vezes, né, levantar a bandeira e querer defender alguma coisa, mas sem nem entender o que para si faz sentido, o que para si tem valor. E o exemplo é esse, a gente está aqui demonstrando nossa total insatisfação com o governo atual, mas também não é, a gente não está querendo ofender diretamente as pessoas que às vezes concordam ou que estão a favor desse governo. A gente está discutindo a ideia, a gente não quer girar esse time, uma competição um com o outro, a gente está aqui para falar sobre cada um trazer os seus argumentos de por que acredita, então quem seja a favor ou não, né, da ideia que for, mas traga argumentos para que as outras pessoas possam refletir o argumento e não a gente acabe caindo num jogo que a gente fica tentando se agredir, um querendo humilhar o outro, a gente leva as coisas para o pessoal e não em si discutir o plano, o projeto de sociedade que a gente está construindo. Então, se você pensa como nós ou pensa diferente de nós, independente, comenta aqui embaixo, para que as pessoas também vão lendo e a gente vai construindo isso. E nesse sentido, precisamos entender que não é sobre uma disputa de ego, que o meu é melhor que o seu. Isso daí não constrói menos ego, a gente precisa de menos. Entender que a gente é pequenininho e que coletivamente a gente precisa se entender. E para que isso funcione, o ego tem que estar lá embaixo, temos que deixar essas vaidades, essas coisas de lado, porque assim não tem construção de coisa boa, de coisa que faça diferença para todo mundo, para as pessoas. Bora diminuir aí as nossas, de todo mundo, para que possamos conversar. E paciência, disposição, porque assim como a gente tem que olhar para a natureza, entender que é diverso, muitas coisas acontecendo, é a mesma coisa nós convivendo entre pessoas, muitas opiniões, muitas ideias diferentes. E claro, a gente tem que entender que certas ideias nos prejudicam, certas ideias nos beneficiam, mas nós temos que olhar as pessoas, fazemos parte de um só. Então a gente tem que conversar, dialogar e se entender para que a gente faça esse um só, aquilo que traga o bem para todos. E era isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o seu joinha. Essa é uma interação fundamental para que a gente possa seguir aqui com vocês no YouTube. E não esqueça do comentário. Esse vídeo em especial, assim, o seu comentário, a sua partilha é fundamental para a gente e também para as outras pessoas que irão assistir esse vídeo. É isso, ó. É isso. Até a próxima, Evantes. Tô pensativo ainda. Já deu. É um assunto complexo. Até a próxima, Avante. Vai. Nos vemos nos próximos vídeos, sempre avante, expandindo mundos. Avante! Avante!